Será que dinheiro pode mudar o seu comportamento? O cientista Paul Piff, da Universidade da Califórnia, fez um experimento onde ele colocou duplas para jogar aquele joguinho de tabuleiro que muitas pessoas conhecem, chamado Monopoly. As duplas chegavam no laboratório para jogar esse joguinho e as pessoas tinham que jogar um dado. E aquele aluno, participante do experimento, que tirasse o número maior no dado era o estudante número 1. O estudante número 1 ganhava $2.000 na largada. Cada volta que ele desse no tabuleiro, ele ganhava $200. Ele podia jogar 2 dados por vez e o carrinho que ele usava no tabuleiro era uma miniatura de Rolls-Royce. Aquele estudante que tirou o número menor no dado era o estudante número 2 e ele ganhava $1.000 na largada. Cada volta no tabuleiro ele ganhava 100. Ele só podia jogar um dado por vez e o carrinho dele no jogo era uma ferradura. Logo aqui a gente já consegue perceber que esse jogo, que esse experimento foi manipulado claramente para o estudante número 1 ganhar com bastante facilidade. E o que vocês acham que começou a acontecer no decorrer desse jogo? Quando o estudante número 1 começou a ter uma vantagem gigantesca em relação ao aluno número 2, ao estudante número 2, começou a ganhar muito mais dinheiro no joguinho, né? Porque o jogo era manipulado, obviamente. Esse aluno começou a ter uma mudança interessante no seu comportamento. Ele começava a levantar da mesa, começava a fazer poses de poder. Ele começava a emanar frases como: eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, eu vou acabar com você, para o outro jogador. Depois de um certo tempo, o jogador número 1, ele deixava de fazer contato visual com o jogador número 2, aquele que tinha pouco dinheiro. E isso não foi apenas a percepção dos cientistas, porque eles filmaram mais de 500 duplas de estudantes jogando esse joguinho e chegaram nessa conclusão. Mas também foi o que jurados que não tinham a mínima ideia do que se tratava o experimento avaliaram quando assistiram aos vídeos. Eles avaliaram o estudante número 1 como mais arrogante, como rude, como grosseiro em relação ao outro estudante. Os cientistas usaram mais um truquezinho aqui interessante nesse estudo, e eles colocaram uma tigela com pretzels ali onde os 2 alunos estavam jogando. E o que você acha que aconteceu? O estudante número 1, ele comia muito mais do que o estudante número 2. Uma coisa que é fenomenal desse estudo é que os cientistas entrevistaram todos os participantes ao final do experimento e eles perguntavam, né, para o aluno número 1, para o estudante número 1, por que ele ganhou o jogo. E o que é alarmante para todos nós é descobrir que o estudante número 1 disse que ganhou o jogo porque ele foi mais competente do que o número 2, que ele teve uma estratégia melhor no jogo do que o estudante número 2. Então nós temos que ter a consciência, pessoal, que quando a gente tem mais dinheiro, quando a gente muitas vezes alcança o sucesso financeiro, a gente se cega muitas vezes para algumas vantagens que a gente pode ter levado durante a nossa vida, mas a gente, quando está com o bolso cheio de dinheiro, a gente passa a não olhar, não enxergar essas vantagens que a gente pode ter tido. O jogo era claramente manipulado para aquela pessoa ganhar. Mas quando a pessoa era entrevistada, ela falava que ela ganhou porque ela mereceu. Então, certamente, todos vocês devem conhecer alguém que é muito rico, que tem muito dinheiro e fala que conquistou tudo sozinho, que conquistou tudo por seu próprio mérito.
Só que ninguém consegue conquistar tudo sozinho na vida. E o dinheiro, pessoal, traz, né, essa falta de visão de muitas pessoas. Elas começam a achar que elas são merecedoras, que elas fizeram tudo sozinhas, sem a ajuda de ninguém. E também elas começam a acreditar que aquelas pessoas que não têm dinheiro são culpadas, porque elas não fazem por merecer, porque elas estão na zona de conforto, esquecendo que muitas vezes alguém que tem muito dinheiro, tem gente que tem por mérito, tem, obviamente, mas tem muita gente que tem também porque obteve alguma ajuda, ou nasceu numa família mais rica, ou teve alguma questão de conseguir um emprego cedo, né? Mas nunca ninguém fez nada sozinho, porque o seu emprego você conseguiu com a ajuda de alguém, né? A sua criação você teve com a ajuda dos seus pais. Então, é interessante a gente ver todos esses comportamentos aqui que aconteceram e aquilo que passa a acontecer na nossa cabeça quando a gente tem um pouquinho mais de dinheiro. Então, é um alerta para a gente tomar um certo cuidado. Uma coisa espetacular desse estudo, pessoal, é o fato de que todo esse comportamento aqui aconteceu com dinheiro de brinquedo. Com dinheiro de brinquedo. A gente já passa a acreditar que a gente vale mais do que os outros, que eu posso tratar os outros mal, que eu posso comer mais do que os outros, que eu não preciso olhar para você, né? Que eu tenho que manter a minha visão longe da sua. Então existem comportamentos muito complicados aí que o dinheiro traz para nós e mesmo assim tem inúmeras pessoas que o maior objetivo da vida é ser rico, ser milionário, sem saber exatamente o que isso pode causar para o nosso comportamento. Um outro estudo que o Paul Piff fez em São Francisco, na Califórnia, ele colocou alguns estudantes numa faixa de pedestre. E esse estudante tinha que sinalizar que iria atravessar a rua. E na Califórnia, a lei é que os carros têm que parar para os pedestres atravessarem. Quem não parar, leva uma multa. A lei é essa. E o estudante sinalizava que ia atravessar a rua e os cientistas ficavam olhando, né, analisando quais carros paravam e quais carros não paravam. E o que você imagina que aconteceu? Quais tipos de carro não paravam, ou seja, não obedeciam à lei? Os carros de luxo tinham uma probabilidade maior de não parar para o pedestre atravessar a rua. Um outro estudo também, conduzido pelo Paul Piff, analisou o comportamento de motoristas num cruzamento super movimentado em São Francisco, na Califórnia. E nesse cruzamento existia ali uma marginal, né? Existia um acostamento onde, se alguém quisesse, essa pessoa podia entrar com o seu carro ali, sair lá na frente, furar a fila e sair lá na frente e levar uma vantagem nesse cruzamento. O que vocês imaginam que aconteceu? Quais tipos de carro tinham uma probabilidade maior de não obedecer a fila, ir pelo acostamento e sair lá na frente? Novamente, pessoal, carros de luxo. Então, a gente tem que perceber que quando a gente começa a conquistar um pouco mais de dinheiro, e a gente passa a ser VIP lá no nosso banco, VIP na companhia aérea, a gente fica na salinha exclusiva do cartão de crédito, a gente começa a acreditar também que a gente é VIP no trânsito. Que todo mundo tem que obedecer a fila, mas eu não. Todo mundo tem que parar para o pedestre atravessar, mas eu não preciso. Eu lembro em uma ocasião onde eu fui à missa com a minha família e estava super lotado e tal, e a gente teve que parar o carro umas 2 quadras mais ou menos da igreja, e no momento que a gente desceu as escadas da igreja, no final da missa, tinha um carro de extremo luxo parado em cima da calçada da igreja. Quando as pessoas têm um pouco mais de dinheiro, elas acham que elas são VIP, até na missa.
Então a gente tem que tomar um grande cuidado, pessoal, com esse tipo de atitude que pode surgir automaticamente a partir do momento que a gente tem mais dinheiro. O Dacher Keltner, que também é um cientista da Universidade da Califórnia, descobriu num estudo que as pessoas de classe social mais elevada, eles têm menos empatia com as pessoas de classe social menor. Elas não conseguem mais se colocar no lugar das outras, né? O dinheiro começa a cegar a visão, a pessoa começa a acreditar que o mundo é só de pessoas que são parecidas com ela, então eu não consigo mais me colocar no lugar de uma outra pessoa. Agora imagine as consequências disso dentro de uma empresa, por exemplo, né? Onde o diretor tem o carro importado, tem uma sala só dele, ganha um salário muito maior do que o resto dos funcionários, e esse diretor tem que desenhar a estratégia da empresa. Ele vai conseguir se colocar no lugar das outras pessoas, colocar metas que são decentes, fazer estratégias onde as pessoas consigam dar o seu melhor no trabalho, ou será que ele vai estar enviesado porque ele enxerga o mundo de uma forma diferente do restante das pessoas? Olha os cuidados aí que nós precisamos ter, né? Quem é executivo, né? Quem trabalha com equipes aí, é bastante perigoso toda essa questão. Agora, um estudo revelador também sobre dinheiro foi feito pela Kathleen Voss, pela Nicole Mead, pela Miranda Good. Essas cientistas publicaram um artigo no Science, que é um dos journals mais renomados, né, do mundo acadêmico, onde eles fizeram as pessoas realizarem uma tarefa qualquer. Algumas pessoas realizavam essa tarefa na frente de uma parede que tinha um quadro pendurado, e esse quadro era um quadro com notas de dólar canadense. Então a pessoa realizava uma tarefa qualquer, tinha um quadro ali pendurado, a pessoa tinha um leve contato com o dinheiro, né? Isso no mundo da ciência chama-se priming, ou uma ativação mental. Eu fiz a pessoa, olhando uma figura, lembrar de dinheiro. Outras pessoas tinham que fazer a tarefa num computador. Quando elas sentavam nesse computador, a tela de descanso era um monte de dinheirinho voando, moedinha voando, né? E elas iam lá, né? Mexiam o mouse e começavam a fazer a tarefa. Então essas pessoas também tinham uma ativação mental de dinheiro. Outras pessoas tinham que fazer as mesmas tarefas sem ver um quadro e também sem uma tela de descanso com dinheiro. Realizavam em condições normais. Logo em seguida, os cientistas colocavam essas pessoas para realizarem uma tarefa onde elas podiam escolher realizar sozinhas ou realizar em grupo. E o que aconteceu foi que aquelas pessoas que tiveram um breve contato com um quadro que ilustrava dinheiro ou com um descanso de tela com dinheiro, elas tinham uma probabilidade 3 vezes maior de querer trabalhar sozinho ao invés de querer trabalhar em grupo. Aquelas pessoas que tiveram contato com um quadro ou com um descanso de tela que ilustrava dinheiro e foram trabalhar em grupo, quando elas sentaram para trabalhar em grupo, elas afastaram a cadeira delas 30 centímetros e meio dos outros participantes. Essas pessoas que tiveram um contato breve com o dinheiro, uma ativação mental sobre o dinheiro, elas também tinha uma probabilidade menor de ajudar uma pessoa que sofria um pequeno acidente. Um teatrinho que acontecia, né, durante o experimento científico é que, enquanto as pessoas estavam lá trabalhando, um confederado, que é chamado, né, um participante do estudo, passava com uma caixa cheia de lápis e ele, né, fingia que tropeçava e derrubava todos os lápis no chão. Aquelas pessoas que tinham avistado o quadro ou descanso de tela de dinheiro tinham uma probabilidade menor de sair da sua cadeira e ajudar a pessoa a pegar os lápis. Então, uma coisa que é fundamental da gente entender, pessoal, é que dinheiro incentiva o individualismo. E perceba uma coisa, é avistar um quadro com dinheiro, não é nem ganhar, nem pegar, é igual o experimento do Paul Piff, dinheiro de brincadeira, já faz com que a gente tenha este tipo de comportamento. Dinheiro causa individualismo e não cooperação. Né? A gente pergunta para qualquer CEO ou diretor de uma empresa, puxa, qual que é o grande segredo
para uma empresa ter sucesso, e muitos vão dizer, trabalho em equipe, espírito de equipe, colaboração, né? Enquanto isso, pagam bônus, comissão, meta individual, coisas que vão fazer as pessoas terem comportamentos individualistas ao invés de comportamentos de colaboração. Então, uma das maneiras da gente evitar esse tipo de coisa dentro da empresa é a gente não usar incentivo financeiro, né? A gente pagar um salário bom, fixo, decente, alto para as pessoas que trabalham lá junto com a gente, para a gente evitar esse tipo de comportamento. Na hora que é cada um por si e quem tiver melhor performance ganha mais dinheiro, eu estou armando tudo isso que vocês estão vendo aqui. Algumas pessoas não ajudam as outras, eu já passo a não interagir com aquele meu colega que ganha menos do que eu começo a achar que eu sou merecedor de tudo aquilo, né, que eu construí tudo sozinho. Às vezes é a empresa que construiu, a empresa tem um produto maravilhoso, um marketing espetacular, né, e ela conquistou algumas coisas por causa de méritos da empresa e não do indivíduo, mas o indivíduo acha que foi ele que fez. Então, são cuidados dentro do mundo corporativo que as pessoas, né, que os executivos precisam tomar para evitar com que seja cada um por si e quem perde é a empresa. Porque a empresa tem menos colaboração. A empresa poderia faturar mais, a empresa poderia ter uma satisfação maior dos clientes, a empresa poderia ter um turnover menor, já que dentro de um ambiente onde é cada um por si e vence o melhor, existe uma rotatividade alta, existe relacionamentos que são péssimos, sendo que os relacionamentos são o principal previsor de felicidade, de acordo com os estudos científicos, e também os relacionamentos são um dos 3 pilares da motivação, de acordo com a teoria da autodeterminação, que é a teoria científica mais robusta sobre a motivação, desenvolvida pelo Edward Deci e pelo Richard Ryan. Então, pessoal, isso não significa que eu não quero que você seja rico e que você tenha bastante dinheiro, legal? Eu desejo, sim, que você tenha bastante dinheiro, né, e que cada vez mais pessoas possam ter uma vida decente, né, porque a sociedade vai melhorar. Sem lucratividade não existe empresa, não existe pesquisa, não existe ciência, não existe tecnologia, né, é necessário, sem dúvida alguma. Mas só precisamos estar conscientes do tipo de comportamento que o dinheiro pode causar na gente, e estando alerta para esse tipo de coisa, a gente pode melhorar o nosso comportamento e aí sim ter uma vida bacana e poder colaborar com as outras pessoas e entender que nós somos iguais e parecidos e não mais merecedores do que os outros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.